O artigo Você é o que o Google diz que você é, da pesquisadora e antropóloga Paula Sibilia, fala sobre como a identidade de cada pessoa foi distorcida no mundo digital. Nele, a impressão da verdade sobre quem determinada pessoa é se torna o que a internet mostra dela em seus dados. Além de abordar essa temática, a autora também mostra que como se tornar esquecível nesse universo se tornou algo muito complicado, além de apresentar como o cérebro humano se tornou adaptável nesse mundo virtual, entre outras ideias. Entretanto, analisando esse texto, surge uma pergunta: de que forma as ideias propostas no artigo de Paula Sebilho afetam o nosso cotidiano? Esse podcast irá responder essa e outras perguntas. Venha conosco! No mundo contemporâneo, tornar-se esquecível ou abandonar memórias passadas virou algo impossível. Tudo isso graças ao advento da internet. Os históricos de buscas, documentações que ficam eternamente dentro desse universo virtual, impedem que determinada pessoa ou evento que essa fez se torne algo sumido. Essa ação gerou muita preocupação em diversas pessoas, principalmente vendo como essas ações podem afetar na reputação pessoal delas. Observa-se muito isso em fenômenos do chamado cancelamento presente em redes sociais, onde muitas vezes usuários utilizam-se de postagens e declarações de determinada pessoa para poder acabar com a reputação dela, promovendo o ódio virtual sobre ela. Além disso, trabalhadores e futuros empregados temem por perder determinado posto profissional, graças a essa caça sobre conteúdos antigos deles dentro do universo virtual, podendo ser desde um post bobo em rede social até por buscas por conflitos judiciais e dados financeiros. Sabendo disso, muitas pessoas desejam se tornar anônimas dentro da internet, para que essas perseguições não ocorram e suas reputações, algo tão precioso nesse mundo contemporâneo, seja preservado. Um debate muito pertinente, mas também complexo, é sobre se as ferramentas de buscas como o Google e o Yahoo deveriam apagar esses dados antigos, caso fosse da vontade do usuário. E países e conglomerado de nações, como a União Europeia, já promoveram ações bem fortes apoiando essa ideia. No capítulo Deletar Lembranças para Editar o Passado, a autora nos traz uma reflexão sobre a nossa memória, nos explicando que a nossa relação com ela já não é mais a mesma, buscando esclarecer que a forma em qual essas lembranças são passadas na atualidade são representadas de maneiras mais recicladas e conseguem ser passadas de uma forma na qual cria uma marca representativa no presente, por meio de museus ou parques temáticos. O mundo da moda também entra no meio, relançando suas peças de roupas no estilo vintage, lucrando assim com as roupas de épocas passadas. Em um século no qual as ferramentas de fácil acesso que nos ajudam a registrar e arquivar momentos, de uma certa forma, também nos atrapalham, pois não temos mais a necessidade de arquivar lembranças o tempo todo, gerando uma certa carência na memória que é composta pelo ser humano. A autora cita também experimentos científicos que estão sendo desenvolvidos com a principal finalidade de descobrir uma substância química que consegue inibir o estresse pós-traumático, tornando assim uma memória editável, onde a pessoa escolheria de uma certa forma as memórias no qual ela quer carregar. Quem é que nunca parou de repente e sacou o celular para publicar nas redes sociais o registro de algum momento da sua vida? O smartphone é uma poderosa arma na revelação da nossa identidade, mas é nessa hora que se confunde a essência, o que verdadeiramente guardamos dentro de nós, com a aparência, o que decidimos levar ao julgamento alheio. Desde os stories em um show aos tweets sobre o dia a dia, é bastante comum ao ser humano um anseio de se mostrar e ao mesmo tempo a preocupação sobre o que os outros vão pensar. A internet instigou ainda mais o desejo de exibir o que se é, mas a verdade é que nem sempre somos fiéis à realidade. Mostramos aquilo que queremos que seja visto e legitimado, a fim de que nos reconheçam como o que gostaríamos de ser. Os estudiosos apontam que vivemos hoje a sociedade do espetáculo, expressão que explica uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Alimentar perfis nas redes sociais quer dizer também desenvolver estratégias que pareçam atraentes a quem vê. Tudo isso em troca de curtidas e seguidores, que são os aplausos da vida online. Na maioria das vezes nos rendemos à promessa ou impressão de felicidade que a mídia nos vende. Sendo assim, o indivíduo quer a qualquer custo a validação da própria existência. O eu na vida online é, para o sujeito contemporâneo, de maneira geral, alguém à procura de valor a partir do olhar do outro. Mas se por um lado achamos ter em mãos o poder de realizar uma espécie de curadoria sobre nós e nossos dados, a vida online, por outro, pode ser bem traiçoeira. Exemplo disso é o vazamento de registros íntimos. Estes, quando envolvem algum famoso, pautam a mídia e provocam inúmeros dramas. Não é diferente em se tratando dos casos que fogem aos holofotes.
O constrangimento, tamanha possibilidade de repercussão, ganha proporções inimagináveis. Quando a exposição escapa das nossas mãos, vem à tona a ideia do direito ao esquecimento, isto é, o controle sobre o que temos expostos sobre nós, o que na verdade se contrapõe à espetacularização de nós mesmos. Nos dias de hoje é improvável dar um basta ao exibicionismo na internet para reduzir os riscos de uma exposição indesejada. Somos autores, narradores e personagens performando por visibilidade, e aparentemente tudo isso só vale a pena se estiver à observação de alguém. A dualidade do medo do esquecimento e do medo de aparecer é grande nos tempos atuais. Paula Sibilia trata das diferentes visões que, embora conflitantes, estão tão próximas. Hoje, não há uma pessoa que não exista para a internet. Ainda assim, existem aquelas que desejam ser ignoradas por ela. Com redes que mostram cada vez mais do indivíduo, da vida e dos momentos mais privados, é natural que alguns não queiram mostrar tanto, mas são forçados ao mínimo. Segundo a autora, o anonimato não é uma opção viável. Em oposição aos fatos anônimos, existem também aqueles que, com medo de cair nesse esquecimento e por isso tendem a mostrar tudo o que for possível. O monitoramento constante é o melhor amigo de quem tanto fornece os algoritmos. E o amigo algoritmo é perigoso e com uma lábia muito forte. Ele diz quem você é, ele molda os pensamentos e os desejos da sociedade. É inegável que o tema irá afetar completamente no cotidiano de toda a sociedade. O mundo vive conectado, e o maior buscador do planeta tem papel mais do que fundamental na vida de cada um. De mão em mão e de mente em mente, o Google impacta como um meteoro no pensamento das pessoas. O algoritmo não é moldado pela forma como as pessoas pensam, e sim molda o modo que elas irão pensar. Quem é você? Pergunte para o Google e ele dirá exatamente quem você é.